proposta nessa tarde é trazer uma palavra falando do nosso caráter, da nossa pessoa. Nós vamos ainda usar a pessoa de José, que o encargo é falar sobre... na verdade, irmão, nós nos reunimos não para falar sobre José, né? Nós nos reunimos para falar sobre Cristo. Amém. Cristo, ele sempre é o centro de todas as coisas. Amém. Embora nós, pelo Espírito Santo, né, nós podemos aproveitar essa experiência dos nossos irmãos, né, e daqueles servos de Deus que Deus usou na Bíblia, né, para poder extrair lições de vida para nós, né? Mas nós temos que ver ainda em José Cristo, para poder, irmãos, ganhar vida, né? Primeiro eu queria ler com os irmãos Isaías 59. Isaías 49, irmãos. Perdão, 49, versículo 4. Bom, fala assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Aleluia. Isaías 50, versículo 4, irmãos. Isaías 50, versículo 4. Amém. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Amém. Desperta-me ouvido, amém, para que eu ouça como os eruditos. Sim. Aleluia. Amém. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Amém. Aleluia. Então, irmãos, todos nós que estamos aqui, eu creio que pela fé todos nós temos um coração pela obra do Senhor, não é? Nós temos ou não, irmãos? Sim. Mas antes de fazer a obra do Senhor, nesse versículo, nós vemos que nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Para quê? Para ouvir o que Ele, né, o que Cristo quer falar conosco, né? Amém. Que não adianta nós querer fazer uma obra e não ouvir. Sim. O que o Senhor deseja falar conosco. Por isso a oração daqui do servo é que o Senhor nos dê a língua de eruditos. Sim. Para que a gente possa falar uma palavra de vida ao cansado. Mas para isso ele ora para que os ouvidos sejam despertados, né? Amém. Despertados para ouvir como erudito. Amém. E o que é um erudito, irmãos? É aquele eterno aprendiz, né? Se a gente tiver um ouvido de eterno aprendiz, sim, nós vamos ir longe. Com certeza Deus vai nos usar para falar palavras boas àqueles que estão cansados, amém, que são as pessoas que estão no mundo. Oh. Senhor Jesus. O que nós vamos compartilhar, irmãos, né? Algumas coisas nós já ouvimos, né? Mas que nós possamos estar no Espírito, né? Amém. Porque no Espírito nós temos a realidade. Amém. E nós podemos ganhar vida, irmãos. Amém. Então, ao falar sobre José, é o caráter de um enviado, né? José é um padrão de caráter. Por quê? Porque José tipifica Cristo, né? Então, Cristo é o centro de todas as coisas. E essa origem, né? Todo servo de Deus tem uma origem. Vocês têm uma origem? Amém. Amém. Vamos ver aqui a origem de José. Nós precisamos de uma origem, né? Sim. O nosso caráter precisa de uma origem. Está em Gênesis 29. Uma origem. Versículo 31. Nós vemos aqui a origem de José, né? Senhor Jesus. Amém? Acharam? Sim. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então aqui a origem de José nos mostra que a mãe de José, como os irmãos sabem, era Raquel, né? Amém. Mas aqui nós vemos duas mulheres, né? Lia por um lado, que era desprezada, mas o Senhor fez dela fecunda, né? Sim. Deus tornou alguém que era desprezado frutífero. Mas Raquel era a mãe, né, de José. Raquel quer dizer ovelha, né? No hebraico, Raquel é ovelha.
Então, embora Raquel ela era muito bonita, né, muito bela por fora, interiormente ela não podia gerar vida, né? E hoje esse tem sido o mal de muitos irmãos que servem ao Senhor, né? Tem uma aparência muito boa, mas interiormente eles não conseguem gerar vida, né? Olha só, por um lado nós temos aqueles irmãos que servem ao Senhor e que são desprezados, né? Lia, se vocês percebem no versículo 17, fala que a única beleza que Lia tinha eram os olhos, né? Ou seja, a única beleza que ela tinha era a beleza do olhar. A beleza dela estava concentrada na visão dela, né? Então olha só aquilo que Deus dá importância, a beleza que há em nós, irmãos. Não uma beleza exterior, que Deus está preocupado, mas sim uma beleza interior, né? Os nossos olhos, como são? Nós temos beleza nos nossos olhos, mas essa beleza também traz um desprezo. Eu não sei se os irmãos tiveram na experiência, mas eu particularmente tive, né, no início do ministério. Quando eu comecei a servir o Senhor, me posicionei Ele pela comportagem, para servir o Senhor como obreiro a tempo integral. Os primeiros a me desprezarem foram os da minha família, né? Desprezaram minha mãe, minhas irmãs, meus tios, até meu pai também, né? Desprezaram. Por quê? Porque algo que eles, aos olhos deles, né, era algo desprezável, trabalhar apenas como vendedor de livros, né? Sendo que os sonhos que eles tinham para mim eram outras expectativas, né? Mas Deus tinha um sonho para mim, né? E para cada um de nós. Então aqui ela era desprezada, mas o que acontece? Nós passamos por essa experiência, né? A minha origem foi uma origem de desprezo, irmãos, né? Foi difícil no início ser desprezado, né, pelas pessoas do mundo, eles não entendem. Mas o que acontece? Deus me fez frutífero. Amém. Isso é o que interessa, irmãos. Com certeza, a minha origem foi essa, né? E essa aqui também foi a origem de José, né? Lia, então, a beleza dela era a beleza do olhar. Raquel não, né? Ela era muito bonita exteriormente, mas nem a sua beleza compensava a ausência de filhos. Então eu tinha isso, irmãos, de estudar, trabalhar. Não que isso seja ruim, mas estou falando de uma experiência de alguém que foi chamado pelo Senhor, né? Para fazer a obra. Nada me supria interiormente até o dia de hoje, né? Que quando eu prego o Evangelho para alguém, gera alguém em Cristo, isso produz muita alegria, irmãos. Amém. Então essa é a nossa origem, né? Não importa se somos desprezados pelos homens. O importante, irmãos, é que Deus não nos despreza, né? Amém. E Deus nos faça, que Deus nos faça frutificar, que Deus faça cada um de nós fecundos, né? Essa é a nossa origem, né? No versículo, capítulo 30, versículo 22, então Raquel é alguém aqui, é uma ovelha que era estéril, tá? Ovelha, Raquel quer dizer ovelha que era estéril. Isso aqui com relação à origem de José, né? Lembrou-se Deus de Raquel, versículo 22, lembrou-se Deus de Raquel. Amém. Ou seja, lembrou-se Deus de ovelha. Amém. Né? De ovelha. Ouviu-a e a fez fecunda. Aleluia. Então nós vemos aqui um outro princípio, né? Por que Deus se lembrou de Raquel? Por que Deus se pode lembrar de um comportor na sua comportagem? Porque Raquel se arrependeu, né, de viver uma vida apenas de beleza exterior, né? Ela se arrependeu e ela começou a orar. Por isso que Deus ouviu. Então, um comportor que ora faz com que Deus ouça ele e o torne frutífero. Esse é um outro princípio, irmãos, né? Uma vida de oração pode mudar a nossa sorte, né? Talvez o nosso ministério na comportagem seja um ministério estéril, né? Ministério de aparência, né? Mas se a gente se arrepender e tiver uma vida de oração, irmãos, o Senhor ele vai nos fazer fecundos, né? Ele vai nos fazer gerar filhos espirituais. Não apenas igual o Jonathan falou, os irmãos clientes, né? Mas de fato filhos, né? Eu com a Liana a gente está contando já quantos filhos tem, né? A gente há um tempo para trás, foi depois de uma conferência, a gente começou a orar ao Senhor por filhos. E o Senhor ouviu a nossa oração, irmãos. E até hoje, até essa semana, mandou um novo filho, né, Helena? Amém. Graças a Deus, irmãos. Mas
Louvado seja o Senhor. E o versículo 23 fala: ela concebeu e deu à luz um filho, e disse, Deus me tirou meu queixa. Versículo 23. Então, olha só aqui há um milagre da fecundidade, né, irmãos? Há esperança para nós, porque Deus espera de nós que sejamos frutíferos. Então, o princípio aqui, irmãos, no início nós somos desprezados, mas conforme nós nos mantemos orando no Senhor, Deus vai nos tornar frutíferos. Aí que acontece? Qual foi a atitude de Raquel, desse comportor, ovelha, né? Raquel aqui é uma ovelha. Quem aqui é ovelha do Senhor? Amém. Ela é interessante que aqui, versículo 24, né? Ele lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Então, quando Deus se lembra de nós, por meio da nossa oração, Ele nos tira de uma condição vergonhosa. Por quê? Porque é vergonhoso para nós dizer, irmãos, só pelo fato de a gente dizer que é cristão e ser estéril já é uma vergonha, né? Porque cristão, o genuíno cristão é alguém que dá fruto, né? Não precisa ser um comportor, né? Mas se nós somos cristãos, se nós não vivemos uma vida da aparência, Deus vai nos dar filhos. Amém. Isso vai nos tirar de uma condição vergonhosa, irmãos. Amém. Porque é vergonhoso para alguém que tem a vida de Deus não dar filhos, né? Sim. Cachorro gera cachorro, gato gera gato, e ovelha gera ovelha. Amém. Comportor gera comportor. Amém. E ovelha, Raquel gerou José, outra ovelha. Então, por que Raquel lhe chamou de José ao seu filho? Porque José quer dizer, dê-me o Senhor ainda outro filho, ou seja, me acrescente o Senhor outro filho. José quer dizer aquele que acrescenta, ou ele acrescentará. Então, o coração de Raquel é o coração aqui de um comportor, que o caráter dele é um caráter já treinado, já avançou um pouco. Por quê? Porque não se contentou com ter um só filho. Tem crente que fala assim, olha, há 5 anos atrás eu gerei um filho, tem 20 anos atrás que eu gerei uma pessoa. Mas o nosso coração, irmão, precisa ser de gerar filhos, né? Mas os nossos filhos já têm nome, e eles precisam se chamar José. Amém. Por quê? Porque se a gente colocar o nosso filho José, a gente dá a entender que o nosso coração é que Deus acrescenta ainda mais pessoas. Aqui, dê-me o Senhor ainda outro filho. Amém. Esse aqui foi o coração de Raquel, irmãos, um caráter, né? O Senhor não nos dá apenas pessoas, mas filhos. Um mal que os irmãos têm falado, que tem sido até algo negativo na vida da igreja, é que nós temos muita iniciativa e pouca acabativa, né? As pessoas entram por uma porta, mas ao mesmo tempo parece que saem por outra. Por que tudo isso, né? Precisa de pais, né? Irmãos, Deus precisa na igreja contar com pais e mães, né? Quem aqui deseja ser um pai e mãe? Quem é pai aqui, assim, levanta a mão, pai ou mãe fisicamente. Amém. Vocês entendem que quando vocês fazem algo pelos seus filhos é algo orgânico, né? Vocês não fazem isso pela lei, pela obrigação. Então nós precisamos ter esse caráter, irmãos, né? De cuidar dos nossos contatos como filhos. E isso requer o quê? Tempo. Às vezes você tem que ir lá na casa buscar ela, dar carona, gastar tempo, investir dinheiro se for necessário, né? Dar comida física também. É tudo um investimento, irmãos. Tratar como um filho, né? Lembre-se que nós a ninguém conhecemos segundo a carne. Senhor Jesus. Bom, aqui no versículo 25, olha só que interessante. Senhor Jesus. Então, após de dar frutos, Raquel continua orando para que o Senhor use ela para gerar mais vida, né? Esse tem que ser o nosso coração. Senhor, me use para gerar vida. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Isso aqui, irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é real, viu, irmãos? O que acontece? Tendo a Joanice, né, dado a luz a José, quando a Joanice ela
ela dá um fruto na comportagem. O que acontece agora? O que vai acontecer na vida dela, né? O que vai acontecer na vida do irmão Francisco agora? Ele gerou um filho, né? Mas organicamente ele vai dizer a seu Labão, né? Esse Labão hoje está em nós, irmãos. Olha, permite-me que eu volte ao meu lugar. Ou seja, há uma necessidade de vida, irmãos, de nós voltar ao nosso lugar. Isso é após ter gerado José. Não foi após ter gerado qualquer outro filho, mas foi após ter gerado José. Irmãos, Deus pode nos usar, assim como Ele usou a Raquel, para poder cuidar de um José. José se tornaria alguém que salvaria uma nação, né? Às vezes Deus nos usa, irmãos, para cuidar de alguém, apacentar alguém que vai ser um José da vida, né? Amém. Vai ser alguém que vai salvar um país e você nem sabe, irmãos. Mas para isso, você e eu, como pai, precisamos rogar ao Senhor e também falar para nós mesmos de permitir que nós possamos voltar ao nosso lugar. Nós temos um lugar, irmãos, e nós precisamos voltar nessa tarde. Senhor Jesus, qual é esse lugar? Qual é o seu lugar? Qual é o seu nome? Reino. Qual é o seu lugar, Reino? Espírito. Qual? Espírito. Vamos ler aqui, ó, 2 Samuel 7:10. 2 Samuel 7:10. Isso aqui é algo orgânico, irmãos. É algo orgânico. Ela fala assim, eu prepararei lugar para o meu povo. Deus falando assim, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. Amém? Amém. Então, quando nós passamos por perturbações, irmãos, está na hora de voltar para o lugar que o Senhor preparou para Israel, que é a igreja. Amém. Senhor Jesus. Então, olha só, qual é esse lugar? Qual é esse lugar que o Senhor preparou para nós? Em primeiro lugar é a igreja, né? Nós precisamos voltar, irmãos, a um viver da igreja, porque é para lá que nós vamos levar esse fruto, né? Para um grupo familiar, para um viver da igreja. A gente precisa viver a vida da igreja, irmãos. O portão precisa viver a vida da igreja. E segundo, olha só, João 14:2. Então tem um lugar, irmãos, que é o nosso lugar na terra. Eu não sabia disso e por isso que eu andava vagueando por muitos lugares, até que um dia o Senhor me revelou qual é o meu lugar. E João 14:2, acharam? Sim. Fala assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, o Senhor foi, né? Ele morreu, ressuscitou, foi e voltou. E Ele voltou para onde hoje? Para o nosso espírito. Amém. Para que onde nós estejamos, Ele também esteja, né? Amém. Então há uma necessidade, irmãos, de a gente viver no espírito. Amém. Por que a gente vive muito tempo na nossa alma? Porque é como se nós não tivéssemos um compromisso, né, com as pessoas. Quando nós temos filhos, irmãos, espiritual, isso aqui é real. Há uma necessidade de rogar ao Senhor, Senhor, me permite voltar ao meu lugar. E o nosso lugar é no Espírito. Por quê? Porque Satanás, ele odeia cada um de nós, nós somos alvo dele, e ele quer nos derrubar, né? Cada um de nós apresenta para ele uma ameaça para o seu reino, né? Senhor. E Senhor Jesus. E por isso que se a gente está na mente, ele pode entrar, né? Pode trabalhar na nossa mente com sofismas e altivez e coisas ruins, né? Se a gente vê na nossa emoção, ele pode tocar na emoção, assim como ele usou a emoção de Pedro, né? Se a gente vê na nossa vontade, ele pode usar também. Mas se a gente vê no Espírito, aleluia, ele não tem acesso, irmãos. E no Espírito é o nosso lugar.
E aqui tem dois aspectos, irmãos. Isso aqui, Raquel, depois que Raquel deu a luz a José, disse Jacó a Labão, e Jacó aqui tipifica Cristo. Então, o Cristo interior, ele percebe, irmãos, a necessidade de viver no Espírito, né? E qual é a nossa terra? Qual é a nossa terra, irmãos? Vamos ler Hebreus 11, 13. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém. Olha só, irmãos, esse povo aqui, os heróis da fé, os patriarcas, eles confessavam que eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vocês acreditam nesse versículo? Sim. Irmãos, se nós tomarmos posse desse versículo, nós vamos ver quem nós somos. Nós somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém. Por quê? Porque aqui não é o nosso lugar. Amém. Aqui não é o nosso lugar. Amém. O Serjão, ele mora em Salvador, né, Serjão? Amém. Mas praticamente não é o lugar do Serjão, porque o Serjão viaja a terra toda, né? Amém. Graças ao Senhor, né? Acompanhando de perto o mover atual, graças Amém. A Deus. Amém. Nós também, irmãos, temos que ser esses, né? Amém. Que são estrangeiros, peregrinos, andam de cidade em cidade, Amém. Nação em nação, pregando e anunciando o Evangelho do Reino. Amém. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Amém. Então, o nosso falar denuncia o que nós estamos procurando, irmãos. Qual pátria estamos procurando? Amém. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior. Amém. Isto é celestial. Amém. Irmãos, qual é a nossa terra? Qual é a nossa terra? Uma pátria superior celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Amém? Amém. Talvez as pessoas muito se envergonhem de nós, mas Deus não se envergonha de nós. Amém. De ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Amém. Então nós vemos aqui confirmando, irmãos, que Deus preparou uma terra para nós. E essa cidade, essa terra é Cristo. Cristo é a terra que nós precisamos habitar, irmãos. Fora de Cristo tudo é vão. Senhor Jesus. Por isso aqui, irmãos, voltando aqui em Gênesis 20, 30, há uma necessidade de nós viver no Espírito e viver em Cristo. Amém. Cristo é a nossa terra. Amém. O reino é Cristo. Amém. Tem muita gente que imagina o reino como um lugar, mas o reino é nada mais que Cristo como a esfera, irmãos. Fora de Cristo não há reino. Sim. Se Cristo não estiver nesse lugar, eu não quero estar, né? Mas o reino só faz sentido porque Cristo é o centro, irmão. Amém. Cristo é a nossa terra. Obrigado. Graças a Deus. Amém. Senhor Jesus, vamos agora a Gênesis 37. O irmão ele tocou um ponto hoje de manhã, no versículo 2, sobre a história de Jacó, né? E fala que José, tendo 17 anos, ele já apacentava os seus irmãos, né? As ovelhas. Amém. Senhor Jesus. Então aqui nós temos um princípio, né? Como jovens, nós temos que ser esses jovens que apacentam. Ser jovens que apacentam o rebanho, né? Amém. Irmãos, Deus quer que a gente esteja ocupado nisso. Imagina assim, se você pudesse descobrir a mente de Deus e pensar assim, olha, em que Deus gostaria que eu ocupasse meu tempo? A resposta está nesse versículo, em que nós apacentemos o rebanho com nossos irmãos. Amém. Não é sozinho, mas é com os irmãos. Amém. Sempre cooperando, irmãos, com os irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, né? Ou seja, né? Gad, Aser, Naftali e Dan, né? E trazia mais notícias dele ao pai. Apacentar, irmãos, envolve o quê? Amor, cuidado, uma vida de entrega. Tudo isso envolve apacentar, né? A gente recebeu uma jovem em casa essa semana.
E era para receber ela somente 2 horas, mas ela ficou mais de 4 horas em casa, né? E a gente ali suprindo ela, ouvindo ela, mas tudo isso por amor. No final a gente falou, né, irmã, a gente não cuida de você por interesse, né? A gente não quer dinheiro de você, nós não queremos nada em troca, né? Nós estamos preocupados com você, com sua pessoa, né? Esse tem que ser o nosso coração, irmãos, de amar as pessoas. Quem aqui ama a Deus? Amém. Então, José era alguém que amava a Deus. Amém. Por isso ele apacentava, ele amava seu pai, por isso ele era obediente. O pai apacentava os rebanhos do seu pai. O rebanho é de quem? É nosso? Não. É do nosso pai. Pai. Porque nós amamos ele e nós vamos ser obedientes. Amém. Louvado seja o Senhor. Versículo 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica talar de mangas compridas. Bom, esse versículo aqui, irmãos, nos mostra que José, o caráter dele, ele tinha uma roupagem diferente dos outros, né? Isso aqui nós vemos o caráter dele, né? A vestimenta, a roupa. Pelo fato de o pai amar mais a José, mostra que ele amava José de uma maneira especial. Deus, ele te ama, ele ama você de uma maneira muito especial. Amém. Obrigado, Jesus. Deus nos ama de uma maneira muito especial. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. João, ele falou isso, né, irmãos? O discípulo amado, né? Ele sempre se identificava como um discípulo amado. Será que Jesus não amava os outros 11? Mas a questão é que ele se sentia amado, ele se sentia especial. Você se sente especial para Deus? Você é especial, irmãos. Amém. Tem tudo a ver com a nossa vestimenta. Senhor Jesus, olha só, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe, o pai lhe fez uma túnica, né? Essa túnica de mangas compridas era uma túnica que preferencialmente era dada aos príncipes, né? Era uma roupa de príncipes, e na verdade essa roupa era para ter sido dada para Rubem, mas como José foi quem recebeu, tudo indicava que Rubem não herdaria a primogenitura por causa dessa roupagem, né? Era uma roupagem que os príncipes naquela época usavam. Senhor Jesus, hoje o Senhor quer nos vestir de uma maneira adequada, irmãos, né? Como príncipes. Amém. Príncipes de um reino, não é? Amém. Quem é príncipe é porque tem um reino por detrás. Ninguém é príncipe de uma favela, irmãos. Deus não tem uma favela, Ele tem um reino para nós. Ele nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Senhor Jesus. Então essa vestimenta foi um presente que o Pai deu para ele. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, hoje nós precisamos nos vestir de uma maneira adequada. Isso, irmãos, a nossa presença, as nossas roupas, né, elas pregam a nosso respeito também, né? Amém. Teve uma frase uma vez que eu li, acho que foi o Luiz que mandou, uma frase que fala assim: eu não preciso conhecer o seu coração. Como é que é, Luiz? Porque o que você fala já é tua atitude. Como é que é? Você fala é a atitude da pessoa. Assim, tipo assim, eu não preciso saber o que está no seu coração, porque o que você fala já me está dizendo o que há no seu coração, né? Então o que nós falamos denuncia o que há no nosso coração, irmão. Nos denuncia, o nosso falar nos denuncia, mas a nossa roupa também nos denuncia. Se a gente fala que é príncipe do reino de Deus, nós precisamos nos vestir de uma maneira séria, de uma maneira adequada, irmão.